as nossas discussões rumo à 15ª Conferência Nacional de Saúde e conforme a disponibilidade das professoras Liliane e Carmen Teixeira, então hoje e na próxima sexta nós teremos essas apresentações. Sexta funciona, né? Funciona lá, funciona em regime de greve, mas funciona, está bem. E espero que nesta sessão, ou na próxima, outras pessoas, especialmente alunos, se candidatem a também contribuir com esse debate, fazendo apresentações de outros vídeos, temas, etc. Então hoje a gente vai ter a professora Liliane, que vai falar sobre o trabalho e a educação em saúde, que é o contexto da conferência. Bom dia, pessoal. Eu organizei a conversa resgatando os eixos do documento da conferência, problematizando esses eixos a partir do que a gente esteve escutando no nosso grupo de trabalho em educação na saúde. Então, penso no contexto, no histórico dessas questões do trabalho da educação no âmbito das conferências nacionais de saúde, trago as propostas do documento da conferência e algumas questões para a gente debater. Para aquecer a conversa, tem um vídeo de dois conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, que faz parte dos vídeos que foram preparados para a Conferência Municipal de São Paulo, que são os que a gente está assistindo aqui no grupo. Ele dura 9 minutos, então eu vou passar o vídeo para a gente começar a conversar e depois as questões. Sou dirigente do Sindicato dos Municipais de São Paulo, conselheiro municipal de saúde pelo segmento dos trabalhadores e saúdo a todos vocês, usuários, trabalhadores, gestores dos serviços públicos de saúde da cidade de São Paulo. É isso, Deodato? É isso. Olá, pessoal. Eu sou Deodato Rodrigues Alves, sou do Sindicato de Farmacêuticos do Estado de São Paulo, estou conselheiro municipal de saúde, segmento dos trabalhadores. Desejo saudar a todos vocês, usuários, trabalhadores e gestores e prestadores do Sistema Único de Saúde. É importante a participação nessas pré-conferências para que possamos determinar uma conferência construtiva da 18ª Conferência Municipal de Saúde. Muito bem, me parece que essa 18ª Conferência Municipal de Saúde, Deodato, é a etapa para a 7ª Conferência Estadual de Saúde e a 15ª Conferência Nacional de Saúde, é isso mesmo? Exatamente isso. As propostas que saem daqui nessas pré-conferências vão ser encaminhadas à Conferência Municipal e, posteriormente, Estadual e Nacional de Saúde, que se realiza a cada 4 anos. Então, como você mesmo frisou, é muito importante, né? Me parece que em cada eixo será discutido diversos temas. E eu acho que a participação dos trabalhadores, em conjunto com os usuários e gestores, para a elaboração e formulação das melhores propostas que serão encaminhadas à 18ª Conferência Municipal, é extremamente importante, não é isso? Exatamente. Dessas decisões, das pré-conferências e da conferência, é que determinam o ritmo do Sistema Único de Saúde no Estado, no município, no Estado e na União. Muito bem. A participação nisso. Muito bem, então vale a pena lembrar, algumas das nossas bandeiras históricas que a gente defende aqui na cidade de São Paulo, como por exemplo o concurso público, né? Eu gostaria até que o meu companheiro aqui falasse um pouco quais são as nossas bandeiras, Deodato, você se recorda, além do concurso público? Nós temos o concurso público, nesse último período houve um avanço aqui na Prefeitura de São Paulo, onde depois de muitos anos a Prefeitura abriu um concurso público. Falta completar esse ciclo que é o chamamento dos aprovados nesse concurso público, que a nosso ver ainda precisa ter um ritmo mais acelerado do que tem visto até hoje. Outras bandeiras, nós temos a questão da saúde do trabalhador e outras bandeiras que nós vamos estar discutindo nas pré-conferências e na Conferência Municipal, Estadual e Nacional de Saúde. Quando você fala a questão de concurso público, que já houve recentemente um concurso público, mas me parece que a tabela de lotação
de pessoal das unidades ainda continua defasada, né, Leonardo? Nós que somos da Comissão de RH aqui do Conselho Municipal, temos verificado que cerca de 51% desses trabalhadores são trabalhadores das organizações sociais. Como é que a gente pode, conversando aqui, dialogando com os trabalhadores que vão participar dessa pré-conferência, a importância de nós termos na cidade de São Paulo concurso público? Então, por isso que nós achamos que também a tabela de lotação tem que ser completada. Por isso que a nossa colocação de ter um chamamento mais urgente dos aprovados nesse último concurso público. A outra preocupação nossa é a questão desses novos contratos de gestão, que nós temos que trabalhar para que haja uma homogeneização até nos planos de cargos e carreira das diversas organizações sociais, né, para que os trabalhadores sejam nivelados não por baixo, mas por cima, né, em todas essas. Entendi. Então me parece, Deodato, se é que eu esteja correto, senão, por favor, me corrija. O que a gente verifica é uma grande pulverização, não é isso, desses trabalhadores. Nós temos aqui na cidade de São Paulo diversos regimes de trabalho, não é isso? Exatamente. Além dos da direta, os contratados pelas organizações sociais. E me parece que isso a gente precisa arrumar uma solução mais breve possível. Eu estava me relembrando aqui, recentemente nós tivemos a 19ª Plenária Nacional que aconteceu em Brasília, e uma das bandeiras foi justamente o plano de carreira destinado a todos, e não da forma como está pulverizado, fragmentado, e hoje é um modelo de gestão na cidade de São Paulo. A gente precisa corrigir isso. Exatamente. A ideia nossa exatamente para discutir melhor isso aí, de uma certa forma homogeneizarmos esses modelos aí, né? A importância de uma gestão pública, a importância que a gestão continue sendo pública, independentemente da forma com que ela está organizada, né? É assim. E temos outras maneiras também, né? Sim, verdade, como por exemplo a saúde do trabalhador. Nós temos que cuidar bem da saúde daqueles que cuidam lá na ponta. Nós sabemos que o trabalhador, em especial, seja ele ou da saúde, da enfermagem, médico, fisioterapeuta, enfim, todos aqueles que compõem o grupo da saúde, que atuam na ponta cuidando da população de São Paulo, eles necessitam também de cuidar da sua própria saúde. Então eles necessitam de melhores condições de trabalho, não é isso? E além do que, é necessário também na vida dessas pessoas a educação continuada, não é verdade? Ou seja, essas pessoas, esses trabalhadores, eles têm que ter acesso a cursos de formação, de especialização, não é isso? Exatamente, isso aqui é importante, por isso que nós batemos na questão da tabela de lotação. Dependendo do sistema de gestão, é importante que os locais tenham funções profissionais em número suficiente para que eles possam atender e que não haja uma sobrecarga de trabalho para o trabalhador. E isso também dá uma melhor condição de trabalho para esse trabalhador. É importante também, como você falou, cuidar do cuidador, né? É importante que esse trabalhador seja olhado, ver a sua saúde, suas condições de trabalho, sua saúde. Isso é muito importante para o trabalhador, né? A gente tem até acompanhado na nossa comissão, não sei se você está lembrando, questão de agressões, até que às vezes os trabalhadores sofrem lá na ponta do trabalho, né? Isso é muito ruim porque acontece, não estou criticando o usuário que é pré-julgando, não, mas é que acontece que as condições de trabalho hoje do trabalhador são muito ruins e geram um certo desconforto para ele. Se você me permite, eu gostaria de opinar a respeito disso, Leonardo. Ocorre que o trabalhador, em especial da enfermagem, que é a linha de frente, que atua nas instituições, eles trabalham em número reduzido. E muitas vezes este número não é o suficiente para atender a demanda local. Daí a importância de conscientização do gestor, reconhecer a especificidade de cada localidade de trabalho, as suas demandas, e requerer ao poder público número suficiente de trabalhadores para poder cuidar bem da população. Afinal de contas, Deodato, eu estava lendo aqui,
O tema da conferência este ano é Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro. Então eu penso que não é invenção nenhuma. É nesse momento, pessoal, usuários e trabalhadores e gestores, hora de unirmos nossas forças e tentarmos fazer na cidade de São Paulo um modelo de sistema único de saúde que seja modelo para as demais cidades, capitais e os demais estados da federação e para o Brasil como um todo. Eu penso que somente desta forma nós unimos nossa força e nós poderemos dar novos rumos à saúde, tanto de São Paulo quanto do Brasil. Eu quero desejar a todos vocês uma ótima pré-conferência, um forte abraço do companheiro Valnei. Isso aí, o Valnei. E a importância dessa participação de todos na pré-conferência e depois para a gente levar essas bandeiras todas, que é do usuário, do trabalhador, dos próprios gestores e prestadores, para que a gente possa realmente desenvolver o SUS que nós queremos na cidade, no estado e no Brasil. Eu saúdo novamente vocês todos e que tenhamos uma excelente conferência municipal de saúde. Obrigado. Então, essa apresentação foi elaborada para compartilhar com vocês. Ela é muito mais um gatilho de conversa do que uma sistematização minha pessoal. Eu trouxe algumas questões que a gente vem se debatendo e se inquietando no grupo de estudos, trabalho e educação na saúde, para compartilhar e a gente pensar de fato o que significa o trabalhador dentro do Sistema Único de Saúde, pensando em todas as lutas históricas desses trabalhadores, em relação à construção do sistema. Então, no espaço das conferências, a gente tem, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, uma reflexão a respeito dos trabalhadores, e no documento da 8ª Conferência, então, tinha a ideia de remuneração digna, isonomia salarial, admissão por concurso, estabilidade, carreira, dedicação exclusiva e o direito à greve. Vale a gente demarcar em que ano isso aconteceu, para depois pensar criticamente quais são as bandeiras. Acho que os 2 membros do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, reservada a linguagem deles, né, que parece bem dura, mas enfim, o que eles trouxeram, se é meio parecido com isso ou se é diferente, acho que vale a gente guardar para analisar. Em 86, a gente teve a primeira Conferência Nacional de Recursos Humanos, que pensava que para implementar a reforma sanitária que estava em curso e que vinha se construindo, precisava ter uma política de recursos humanos que dialogasse com essas questões que foram conquistadas com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 88 tem o SUS, a Constituição, em 92 a 9ª Conferência Nacional de Saúde, que aponta novamente a necessidade de ter uma política de recursos humanos. A gente tem também, em 90, a Lei 8142, que fala da necessidade da gente ter planos de carreira sistematizados em todos os estados, municípios na União, e a gente sabe que até hoje a gente não tem planos de carreira em todos os espaços. Em 93 acontece a 2ª Conferência Nacional e fala dos desafios éticos frente às necessidades do setor saúde, justamente pensando e já acumulando discussões que vinham desde a 8ª Conferência, que era que espaço e que política temos para os trabalhadores diante dos desafios de consolidação do SUS. Em 2000, a 11ª Conferência Nacional aprova o documento de princípios e diretrizes da NOB, da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, que era um documento que estava demandado desde a 9ª Conferência, que vai ser aprovado então em 2000, na 11ª, e esse documento é que vira a Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação no ano de 2003. A 12ª Conferência reafirma a recomendação de ter uma 3ª Conferência Nacional de Recursos Humanos. Em 2006, essa Conferência Nacional acontece. Eu gosto, quando falo sobre isso, de resgatar as datas. A primeira foi em 86, a segunda foi em 93 e a terceira em 2006, ou seja, 13 anos depois da segunda, e reitera
exatamente as mesmas questões e as mesmas demandas lá de 1986 da 8ª conferência. E aí eu coloquei um horizonte para a gente refletir um pouquinho com a moldura de filme, para pensar que horizontes a gente tem com a 15ª conferência, com a conjuntura que a gente está vivendo hoje no Brasil, de redução drástica do orçamento da saúde, de redução também da possibilidade de mobilização e organização social e de diálogo com o legislativo. Então, a minha inquietação que eu queria compartilhar com vocês é essa: que horizontes a gente tem para o trabalho e para a educação, pensando na nossa conjuntura e pensando em toda essa história. Todos os espaços de controle social e participação se reafirmam as questões dos trabalhadores e da gestão do trabalho e da educação como questões centrais para a consolidação do sistema, e a gente continua reiterando as mesmas demandas com pouquíssimos avanços. O contexto, então, só para resgatar quais são os problemas diante desses desafios, a gente tem hoje, isso são dados já do próprio documento, um contingente aproximado de 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras atuando no setor saúde nos 3 âmbitos, municipal, estadual e federal. Ainda a ideia de precarização das relações de trabalho, o que leva ao aumento das situações de risco no trabalho, do número de acidentes e adoecimento, a questão da rotatividade do baixo compromisso, porque a gente não tem vinculação dos trabalhadores, isso faz com que eles tenham baixo compromisso com o sistema e diminua a qualidade da atenção. Obviamente, vinculada a isso, a questão das condições de trabalho, que acho que o seu Adeodato trouxe na fala dele, a violência nos processos de trabalho, a relação direta com o usuário, que impacta também a qualidade de vida dos trabalhadores. Essa inserção profissional tem sido regida por diferentes regimes de contratação, e aí tem mais uma vez demarcado o descumprimento dos direitos trabalhistas, que são conquistas históricas de todos os trabalhadores. Especificamente pensando quem são os profissionais, e aí a gente pode fazer um vínculo com a questão da formação desses profissionais. A gente tem uma formação fortemente orientada pelo modelo biomédico, mesmo tendo no ano de 2000, na década de 2000, um intenso movimento de reestruturação de diretrizes curriculares para a formação na área da saúde. De maneira geral, a nossa formação ainda continua orientada pelo modelo biomédico, tendo a ideia da doença e da cura como foco da formação e não a promoção da saúde e a discussão sobre determinantes sociais, qualidade de vida e inserção cidadã nessa vida. Baixa orientação para o SUS na formação. A gente tem em todos os documentos de diretrizes curriculares reflexões a respeito do Sistema Único de Saúde, mas no cotidiano da formação a gente ainda tem baixa discussão a respeito disso. E a relação entre ciência e política também muito baixa no espaço da formação de profissionais. A distância entre fazer ciência, produzir conhecimento e inserir politicamente esses profissionais no contexto da saúde ainda é muito grande. Pouca regulação da formação por parte do SUS, a discussão da demanda constitucional de ordenamento da formação pelo Sistema Único de Saúde ainda se apresenta frágil, tem pouca discussão do sistema em relação à formação e pouca interferência nessa formação, e uma discussão que a gente está também muito mobilizada, a ideia da escola pública privada e o financiamento da educação, toda a discussão da formação de profissionais ser orientada para o Sistema Único de Saúde diante de um financiamento escasso, tanto para a escola pública quanto para o sistema público de saúde. O documento, então, apresenta como diretriz, não sei se vocês já conseguiram ter acesso ao documento, mas ele apresenta uma introdução, todo mundo, né? É uma introdução geral de cada tema, depois a diretriz geral e propostas para discutir. Então, eu peguei a diretriz e vou trazer as propostas para a gente discutir depois, brevemente apresentar, porque acho que vale muito mais a troca que a gente pode fazer. Achei bastante interessante ter como diretriz fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho, quer dizer, todas as questões de organização do trabalho, direitos dos trabalhadores, financiamento
da organização desse trabalho e da oferta de serviços não aparece no documento, quer dizer, fortalece o Estado na regulação do trabalho e ordena para as necessidades do SUS a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, e não se define o que se considera valorização dos trabalhadores na perspectiva do documento. Combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações do trabalho. A sensação que me dá lendo isso é que se reitera uma perspectiva de um discurso, com perdão da palavra, um discurso morto, sem de fato dialogar com as necessidades mais prementes, que são de organização do financiamento. Depois, nas propostas, isso fica um pouco mais claro. Aí são as propostas, eu resumi um pouquinho, não deixei elas tão longas como elas estão no documento. Combater a precarização das relações de trabalho, propor políticas de gestão do trabalho e da educação que estimulem a fixação de profissionais, fortaleçam a carreira pública, valorizem o trabalho e atendam às necessidades de saúde da população. Avançar na implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e aí vem muito forte a diretriz de cuidar dos cuidadores, e vale um diálogo nosso em relação às políticas de humanização e de valorização dos trabalhadores, se de fato elas estão na perspectiva de emancipação, produção de cidadania e autonomia em relação ao sistema, ou elas estão sendo políticas paliativas para pessoas que estão em intenso sofrimento com o processo de trabalho. Garantir a aplicação de 10% do PIB na educação, contemplando os ambientes de aprendizagem e as práticas de serviços no SUS. Garantir que as políticas de cotas étnico-raciais nas universidades públicas ampliem o acesso a profissões de saúde. Então, essas duas últimas dialogam diretamente com o sistema de educação. Regular a formação de profissionais de saúde em consonância com as necessidades de saúde da população. Vou chegar mais perto porque eu não botei o óculos. Ampliar a participação social na implantação das políticas de educação, regular, acompanhar e controlar as reestruturações curriculares das formações para a área da saúde, firmar o compromisso de solucionar, essa eu achei bonita, solucionar em 10 anos de forma definitiva as pendências relacionadas aos recursos humanos do SUS. Achei muito interessante essa proposição. Garantir a manutenção dos vetos presidenciais, a lei do ato médico, teve todo um movimento de discussão da lei do ato médico que defendia a ideia das equipes multiprofissionais e não uma centralização na figura do médico tão intensa como estava constituída a lei, e a ideia é que saia alguma deliberação da conferência para que se mantenha esse veto presidencial em relação ao ato médico. Flexibilizar, também essa merece atenção, porque é muito interessante, flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal quanto ao limite de gasto com o pessoal na área de saúde e investir em carreira pública para servidores. A gente não discute a origem dessa lei, por que ela foi constituída como está, a quem ela serve, contra quem ela se constitui, a gente só quer flexibilizar para que se possa contratar pessoas. Acho que vale também discutir a respeito disso e que propostas a nossa área tem em relação à lei de responsabilidade fiscal. Investir em carreira pública para servidores, realizando concursos públicos pelo regime jurídico único. Dentro disso está toda a discussão a respeito do vínculo exclusivamente direto e regime jurídico único, toda a discussão a respeito, por exemplo, das fundações estatais está dentro dessa discussão. Na última conferência teve um arranjo muito peculiar para que se aprovasse as fundações estatais sem ampla discussão, e aí a gente enxerga isso e talvez valha pensar que seja uma necessidade de discutir com mais profundidade as formas de vinculação e a organização das carreiras dentro do sistema. Combater o PL 43330, que é o PL da terceirização. Essas são as propostas do documento em relação à área de trabalho na educação.
Aí eu trouxe algumas questões para debater, que eu acho que nos ajudam a pensar para que lado a gente vai e como orienta a nossa ação nessa área do trabalho e da educação. Como tem sido a ação dos usuários e trabalhadores nos espaços de negociação e pactuação. Para quem não está muito acostumado a dialogar com a política, talvez não tenha percebido, mas nas propostas não aparece nenhuma ideia de fortalecimento ou fomento dos espaços de negociação do trabalho, que são espaços importantes para a organização da política. Também os espaços de regulação têm de forma ampla regular a inserção profissional, mas não se pensa como é que isso se dá ao longo do processo, e aí eu pergunto, negociação e pactuação, como vem sendo discutida a política de gestão do trabalho e da educação nos espaços dos conselhos, toda a oferta da política de provimento de médicos que vem acontecendo até hoje, vale a gente questionar como ela tem sido discutida nos espaços de controle social, retomando a ideia de trabalho precário, já que o documento fala eliminando o trabalho precário, o que se entende por trabalho precário, o que se entende por qualidade de vínculo, pensando na nossa atual conjuntura. Tem uma discussão que trabalho precário é trabalho protegido, ou seja, que o trabalhador tenha direito à carreira, condições dignas de trabalho e qualidade de vida no trabalho. Essa é a da OIT. Fecha aí, só um minuto. Qual a relação dessa temática com o financiamento do SUS, terceirização, responsabilidade fiscal e a responsabilidade sanitária? A gente trata de responsabilidade fiscal e não discute responsabilidade sanitária ou o vínculo que uma tem com a outra. Onde está a gestão do trabalho atualmente nas políticas governamentais? É só fixação e provimento ou precisa pensar em algo um pouquinho mais amplo de oferecer mais médicos à população? E o que há de novidade nessas propostas, que acho que dialoga com a primeira bolinha, que é que desde todo o movimento da reforma sanitária, a gente discute a questão dos trabalhadores e, para mim, ainda resta a pergunta, velhas questões, agudos e crônicos, nosso querido texto. E aí botei os trabalhadorzinhos aí. E para fechar, há homens que lutam todo dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Eu acho que para a gente discutir trabalho e educação e o lugar dos trabalhadores no movimento da reforma sanitária, a gente precisa lutar.